Eu não sei se vocês viram, mas o The Weeknd fez um filme novo. E mais uma vez, ele se colocou como personagem principal numa história confusa e levemente desinteressante. O filme foi lançado esse ano, saiu nos cinemas nos Estados Unidos, mas eu acho que não veio para os cinemas do Brasil. Talvez em alguns teatros, mas não em todos os cinemas. Infelizmente, o filme não foi bem como o Abel esperava, na verdade foi um fracasso. E eu achei que ele tinha aprendido em The Idol que se ele coloca o ego dele na frente, as coisas não costumam dar muito certo. O filme é meio que baseado em um acontecimento real. O filme inteiro não é baseado nesse acontecimento, mas acontece algo no filme que também acontece na vida real. Melhor colocar dessa forma. Em 2022, durante um show em Los Angeles, o The Weeknd perdeu a voz. Que nem eu. Ele perdeu a voz e não conseguiu terminar de cantar a música. E aí ele fez aquecimentos vocais, ele até tentou voltar a cantar, mas não deu certo. E ele diz que se sentiu humilhado e derrotado na frente de todo mundo. Depois ele foi no médico e descobriu que o problema era psicológico, porque não tinha nada de errado com a sua voz. O que me impressiona é que o roteiro foi escrito por 3 pessoas, sendo uma delas o próprio The Weeknd, um outro escritor que também trabalhou com ele em The Idol e um escritor, um roteirista famoso por causa de um filme dramático que ele fez. Como que essas 3 pessoas conseguiram escrever um roteiro tão confuso? Pelo amor de Deus. O Abel tentou bastante em The Idol, ele também tentou bastante com esse filme, mas infelizmente essas 2 obras não foram muito boas e isso me mostra que até a pessoa mais famosa precisa estudar e precisa de um preparo se ela quiser fazer uma coisa boa e que seja aclamada. A fama até te dá o palco, mas são os estudos que te ajudam a manter esse palco. E é por isso que eu apresento a EBAC, a nossa parceira aqui no canal, que tem formado profissionais em diversas áreas. Se você me acompanha há bastante tempo, então você conhece a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que oferece mais de 150 opções de cursos em diversas áreas como TI, marketing, audiovisual, game. E até o dia 8 desse mês, a EBAC está oferecendo uma promoção para você que quer dar um upgrade no seu currículo. 2 cursos pelo preço de um. Você escolhe o seu curso na EBAC e ganha outro curso também da sua escolha de graça. Na EBAC, os cursos são totalmente online e você tem acompanhamento individual com o seu professor, que é um profissional da sua área de estudo e vai te ajudar na sua jornada. No final do curso, você sai com um portfólio e um certificado que é reconhecido no mercado de trabalho. Esse é o momento para você dar um upgrade no seu currículo e na sua vida, então aproveita a promoção, 2 cursos pelo preço de um e lembra que vai até o dia 8 desse mês, então não perca essa oportunidade. Aproveita também e usa o meu cupom FITORIAGARANTE que te dá R$200 de desconto em qualquer curso na EBAC. É só apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link aqui na descrição ou no link do card que você vai direto para o site da EBAC e lá você pode conhecer os cursos, aproveita a promoção de 2 cursos pelo preço de um e aproveita para usar o meu cupom que te dá R$200 de desconto. EBAC, muito obrigada pela parceria. O filme gira em torno de 3 personagens, o Abel, o Lee e a Anima, e pelo que a gente percebe, ou pelo que parece, os 3 personagens são o The Weeknd de alguma forma. Pelo menos foi essa a minha interpretação, já que o filme não explica muita coisa. Nós temos o Lee, que aparece mais no começo do filme, e ele é o gerente / melhor amigo do Abel. Ele é aquele tipo de amigo que te coloca pra cima, que te anima, mas que às vezes é meio intoxicante e você precisa dar um tempo desse amigo. No caso do Lee, ele parece superestimar a droga. Tudo é festa, tudo é droga, o importante é que você é rico e que você pode festejar. É só isso que importa. Não que seja um problema festejar, mas se esse é o único jeito que você encontra de relaxar, então dificilmente você vai conseguir ter paz, porque as pessoas esquecem que depois que os efeitos da droga passam, quem fica é a depressão, principalmente na bebida. E esse parece ser o caso do Abel, que está visivelmente cansado, aparentemente depressivo e está se arrumando para o seu show na sua turnê. No começo do filme, a gente escuta um áudio do que parece ser uma ex-namorada do Abel dizendo que ela acreditava
que ele era uma boa pessoa, mas ela estava enganada porque pessoas boas não agem do jeito que ele agiu com ela. E ela também fala que a mãe dele sentiria vergonha se ela soubesse as coisas que o Abel fez com essa namorada. Por fim, ela termina dizendo que ele merece ficar sozinho. Essa garota e o relacionamento dos dois é o que tormenta o Abel durante todo o filme. Aconteceu algo entre os dois que foi muito grave e o Abel se culpa, ao mesmo tempo que ele culpa a garota, mas não espere ter mais detalhes sobre isso, porque não terão. E enquanto isso, em algum fim de mundo nos Estados Unidos, a personagem Anima queima uma casa. Não sabemos se a casa é dela, se a casa é da mãe dela, nunca saberemos os motivos, porque, como eu acabei de falar, o filme não explica nada. Então, o que temos é a personagem Anima jogando álcool, jogando, na verdade, gasolina na sua casa e tacando fogo. Ela pega um carro que também não sabemos de quem é e ela vai até o show do The Weeknd. Esse é o objetivo dela, chegar no show do The Weeknd, porque ela é muito fã do cara. O primeiro show da turnê acontece e não é nesse show que a Anima aparece, ela aparece no segundo show. Tem um quê religioso que lembra muito The Idol, a figura famosa vista como Deus, quando na verdade esse Deus não consegue nem cuidar de si mesmo. E o The Weeknd aparece como essa figura poderosa, essa figura sobrenatural, sobre-humana, como é dito no próprio filme. Depois do show, ele vai festejar com o Lee, sexo, drogas e putas, eles saem por aí bebendo e festejando e usando drogas e curtindo festas e baladas, e aí depois aparece o Lee cheiradão, doidão, dançando. E o Abel, nosso poeta, incompreendido, solitário e depressivo, está no quarto, sozinho, fumando o que eu acho ser um beck e tentando compor uma música, mas ele não consegue porque ele está muito triste, ouvindo a mensagem de voz que a sua ex-namorada deixou, dizendo que ele merece ficar sozinho. Enquanto isso, mulheres peladas estão adormecidas no seu quarto, porque ele está depressivo, mas ele não está morto. No dia seguinte, ele vai examinar a sua voz e o médico diz que não tem nada de errado, que na verdade o problema é psicológico, então ele precisa descansar. Só que não tem como ele descansar porque ele está em turnê. Depois disso, ele aparece no seu jatinho com o Lee, porque 50% do filme é o Abel chorando e sofrendo, e nos outros 50% do filme é o Abel mostrando para o público o quanto ele é rico, mas ainda sofre. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Não se esqueça que ele é rico, mas ele sofre, e é o sofrimento que faz ele ser igual a você. Você se conectou com The Weeknd chorando, sofrendo, num quarto de hotel caro? Você se identifica? Você também faz isso? Ele tá sofrendo por causa da ex-namorada que não retorna as ligações, e nessa cena, no jatinho, o Lee tenta, mais uma vez, animar o Abel. Primeiro ele fala sobre a atuação dele em The Idol, ele fala: dane-se o que dizem, você tentou atuar e não deu certo, foca no que você é bom. Ele não fala exatamente sobre The Idol, mas ele fala sobre a atuação, e a única experiência atuando que o Abel tem é em The Idol. Que eu saiba, não sei se ele já fez outras coisas, eu acho que não. Bom, o Lee percebe que o problema não é terem falado mal da atuação do Abel, até porque se fosse esse o problema, ele não teria feito outro filme, não é mesmo? O problema é que a garota não retorna as ligações. O Lee, então, dá uma bebida pro Abel, como eu disse, ele superestima as drogas, ele acha que isso resolve todos os problemas que você tem na vida. Ajuda, né? Mas não resolve seus problemas. Na verdade, te afasta deles e às vezes você não consegue resolver os seus problemas porque você tá muito imerso na droga. Enfim, assunto pra outro vídeo. Ou talvez nem assunto pra vídeo nenhum, porque eu não tô afim de falar de droga. Ele fala pro Abel que ele precisa relaxar, que o médico pediu pra ele relaxar, e depois ele fala algo do tipo: mulher é foda. Alguma coisa assim, tipo, nossa, mulher é muito complicada mesmo. Alguma coisa nessa linha. O Abel começa a chorar, pede pro amigo ligar pra garota, ela não atende, ele chora mais ainda, porque ele chora na metade do filme também. E a conclusão dessa cena é a mesma. Ele está triste porque a garota não retorna às suas ligações. Parece repetitivo? É porque é repetitivo. Esse é o único drama do Abel durante boa parte do filme. Sofre de amores, ô Abel, sofre de amores no seu jatinho, no hotel caro e nas suas festas regadas de drogas. E muita melancolia e muita depressão. Ai, meu Deus, como ele é artista depressivo. Talvez ele esteja pegando ranço do The Weeknd aos poucos.
Bom, vai ter o segundo show, mas o Abel não está no clima. Nesse momento, ele pede pro Lee cancelar o show ou avisar a galera que ele não vai conseguir fazer o show. E aí, mais uma vez, pela terceira vez, o Lee vai lá pra animar o Abel. Ele oferece uma droguinha pro Abel. De novo, também é só o que ele sabe fazer, oferecer droga pro Abel. É nesse momento que ele fala que o Abel é sobre-humano, que ele é sobrenatural, que ele não é uma pessoa comum, que ele é incrível, que ele é isso, que ele é aquilo. E eu pensando, caraca, que ego trip, hein, meu rapaz? Porque assim, o roteiro também foi escrito pelo Abel. E eu me pergunto, será que ele escreveu essa parte onde ele se chama de ser incrível, sobrenatural, fora da curva, especial? Se não foi ele que escreveu, ele leu. De qualquer forma, ele leu essa parte e ele pensou, caraca, eu sou pausudo mesmo, hein? Vou botar no filme. Me surpreende ele não ter colocado o pinto dele no filme. O Lee dá uma droguinha pro Abel, pra ele ficar mais animado. Na verdade, ele não fica mais animado. Ele entra naquela falsa confiança da droga com gostinho de desespero, porque você sabe que depois que os efeitos passarem, o que vai ficar vai ser a depressão, a bad vibes e a sensação de que você é um fracasso. Mas, enquanto você está na pira da droga, você se acha incrível e invencível. E é isso que importa. Aí tem uma cena maravilhosa, onde o Abel, pela 9ª vez, tenta ligar pra garota, ela não retorna as ligações, e aí ele decide deixar uma mensagem de voz pra ela. Primeiro ele fala da mãe, que diferente da namorada, porque a namorada cita a mãe dele na mensagem de voz. Então ele responde dizendo que diferente da namorada, a mãe dele nunca abandonaria ele, o que é na verdade não é óbvio, né? Porque tem histórias aí de pessoas que foram abandonadas pela mãe. Mas, assim, você não compara o seu relacionamento amoroso com a sua mãe, porque são relações diferentes. Ele também pede pra garota retornar a ligação dele, porque ele quer voltar pra casa, e estar com ela é como estar em casa. Na primeira parte da mensagem, ele está sofrendo e morrendo de saudade, morrendo de amores. Em algum momento, ele usa a droga que o Lee dá pra ele, e aí ele fica revoltado, ele começa a gritar com a garota, ele fala que ela não é nada, que ele vai continuar sendo incrível e ela vai continuar sendo uma ninguém, que ele é maravilhoso, que ele é incrível, que ele é foda e ela não é nada, ela que tá saindo perdendo nessa história. E enquanto ele chora suas pitangas, o pessoal da maquiagem tenta passar maquiagem nele, o pessoal do figurino tenta colocar o figurino nele e a câmera gira ao redor dele e, nossa, ele tá no auge da raiva falando: eu estou aqui na minha turnê com o meu dinheiro e os meus fãs e eu sou incrível e você não é nada, você não é ninguém, sua fracassada, eu sou incrível, eu sou o The Weeknd, eu fiz The Idol e você não fez nada. E aí ele joga o celular no espelho e aí quebra o espelho de forma dramática. Eu falei! O ego dele é desse tamanho. É engraçado perceber que nesse filme ele usou a mesma fórmula que ele usou em The Idol. Parece ser a mesma história, parece ser o mesmo drama, muda algumas coisas, mudam alguns detalhes, mas a sensação que eu tenho é de que é a mesma história. Curioso perceber que ele insistiu na mesma narrativa. Ele faz o show, e é nesse show que a Anima vai, inclusive, e tem toda a trajetória dela até o show, que honestamente não importa muito pra minha análise, porque não acontece nada de emocionante ou empolgante. Ela chora bastante, é o que essa menina mais sabe fazer. Ela chora metade do filme, o The Weeknd também chora na metade do filme, todo mundo chora nesse filme, e é isso. Ela chega no show. É o que acontece. Ele começa o show até que a sua voz falha, ele não consegue cantar. Ele tenta fazer aquecimento vocal, ele tenta fazer a voz voltar de alguma forma, mas ele não consegue. E ele se sente derrotado. E foi esse acontecimento de perder a voz no show que também aconteceu na vida real. E aí ele, enfim, foi isso que inspirou o filme, mas o filme não é baseado nisso. Ele está no palco se sentindo um derrotado porque ele não consegue cantar e a sua voz está falhando e é psicológico, então ele mesmo está se causando este mal, mesmo que de forma inconsciente. E é nesse momento que ele vê a Anima na plateia, como aconteceria numa fanfic. Eu consigo ver isso acontecendo em fanfic. Vocês conseguem? Porque eu consigo. Ele foge do palco.
porque ele não consegue cantar e ele, enfim, né, tá lidando com os seus demônios interiores. Então ele foge do palco e aí todo mundo vai atrás dele, inclusive a própria Anima, até que o Abel e a Anima acabam se encontrando. A partir daí, os dois vivem uma aventura melancólica, romântica e fanfiqueira. A garota da plateia que saiu com um popstar depressivo, eu leria essa fanfic. Menos se ela fosse escrita pelo The Weeknd. Aí eu não leria. Mas se ela fosse escrita pela autora de Garota Exemplar, eu leria. Se eu escrevesse essa fanfic, eu leria. E eu escreveria uma boa fanfic, tá? Vou escrever uma fanfic pra vocês. Se vocês querem que eu escreva uma fanfic pra vocês, me diga aqui nos comentários que eu vou escrever uma fanfic para vocês. Vocês nunca mais vão ler uma fanfic tão boa quanto a minha. Aí a fanfic é uma bosta, já pensou? Enfim, eles vão no parque, e aí eles falam sobre sentimentos, vão numa montanha russa, depois vão num bar, e eles se divertem, eles curtem a companhia um do outro. Depois disso, eles voltam juntos pro hotel, e o The Weeknd, o Abel, na verdade, né? O Abel tá fugindo do Lee. O Lee é o gerente, né? Então ele tá procurando o Abel, tá ligando pra ele, pra saber o que merda aconteceu, meu irmão. Você deixou milhares de fãs esperando você continuar o seu show, e você fugiu. Cadê você, seu merda? E aí ele foge do Lee e vai pra outro hotel com a Anima. Nesse hotel, o Abel mostra a sua nova música pra Anima e a música fala sobre abandono parental, sobre a sua mãe tentar salvar a sua infância, sobre pedir perdão, sobre ver o céu e sobre arrependimento. A Anima começa a chorar e é nesse momento que ela conta a história de vida dela. O pai dela também foi embora e aí a mãe tentou cuidar dela, só que elas não tinham dinheiro e passaram por muitas dificuldades e sempre foi muito difícil, até que depois de adulta, a Anima decidiu que precisava acabar com tudo se ela quisesse encontrar o seu verdadeiro eu. Não precisava queimar a casa da mãe dela, mas aí vai de cada um com a sua jornada, cada um com a sua história. Eu mesma não queimaria a casa da minha avó, que demorou muito tempo pra ser construída pela minha avó, porque foi minha avó que construiu a casa dela, inclusive. Então, assim, tudo bem você tá triste, depressivo e chateado e querendo ser uma pessoa completamente nova, mas não precisa queimar a casa dos seus pais. Se possível, não queime. Ela chora, o Abel entende o sofrimento dela porque também é o sofrimento dele, os dois se abraçam e eu acho que eles dormem juntos. Eles dormem juntos. Se rola algo a mais, eu não sei, mas eu acredito que sim. Mesmo não existindo uma gota de química entre esses dois. A atuação do The Weeknd não é ruim, até porque ele tá fazendo ele mesmo. Então se até fazendo ele mesmo fosse ruim, mas a atuação não é ruim. Ela não é nada emocionante, mas também não é terrível como foi em The Idol. The Idol, o bagulho foi louco. Antes de dormir, o Abel fala pra Anima, não me abandone. Essa é a última coisa que ele fala pra ela antes de dormir. No dia seguinte, ele se transforma numa pessoa completamente diferente. Antes, ele era o cara amoroso, carinhoso, interessado, sorridente. No dia seguinte, ele estava agindo como um estranho, como se ele não conhecesse a Anima, totalmente indiferente, desinteressado e preocupado com as próprias coisas, mas ao mesmo tempo não tem mais o mesmo interesse que ele tinha por ela. A Anima fica perdida porque ela não sabe exatamente o que aconteceu pra ele mudar do dia pra noite. Ela tenta conversar com ele, mas ele não dá atenção, ele responde sem muito interesse, ele fica no celular. Tem uma hora que ela fala, nossa, eu nunca visitei a Austrália, deve ser muito legal visitar a Austrália. E o próximo show do The Weeknd seria na Austrália. E aí o The Weeknd fala, realmente, a Austrália é legal, você deveria visitar qualquer dia desses. A Anima pergunta pra ele por que ele tava estranho, por que ele tava agindo daquele jeito. Ontem você tava bem e hoje você tá mal, o que aconteceu? E o Abel não parece entender a pergunta ou ele simplesmente não se importa, porque ele fala, eu tô normal, não tem nada de estranho. Quando ele claramente não está normal e tem algo de estranho. Ela insiste e pergunta por que ele tava estragando tudo e ele responde que não estava estragando nada, que ontem foi lindo, foi muito legal, foi muito bacana, mas as coisas não funcionam desse jeito. Eu vou pra minha turnê e você vai ficar aqui no hotel. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E aí a Anima pergunta pra ele, então por que você me disse ontem à noite que não era
pra te abandonar? Por que você disse isso pra mim? Quem tá me abandonando agora é você. Ela também fala que não aguenta ver ele daquele jeito, porque ela se importa muito com ele e não quer que ele se machuque. Ele manda ela ficar calma, ela continua exaltada, até que ele fala: shut the fuck up! What are you doing? Shut the fuck up! Gostaram da minha atuação? É assim que ele fala. Aí depois ele fala pra ela: eu tô tentando ser legal. Você tá me obrigando a agir desse jeito, mas eu tô tentando ser legal com você. Frases que namorados abusivos diriam. Mas enfim. Ele vira as costas pra sair do quarto, a Anima pega um objeto pesado e dá na cabeça dele, e aí o Abel desmaia. Quando ele desmaia, começa uma sequência não muito interessante de lugares vazios. Ele aparece sozinho no hotel gigantesco, ele aparece sozinho na cidade, depois ele aparece sozinho no elevador, e por fim, ele aparece sozinho numa garagem ou numa caverna ou um túnel subterrâneo. Nessa caverna, ele vê uma garota agachada no chão. Eu acredito que essa garota é a Anima. Ela grita e se contorce como num filme de terror. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o filme do Abel é um filme de suspense. Esse filme que eu tô contando aqui pra vocês era pra ser um suspense. Parece um suspense, você se sente ansioso, você se sente aflito? Não exatamente, mas é a intenção que conta. E pensar que com tanto dinheiro o The Weeknd não consegue fazer um filme bom e tem pessoas que fazem filmes excelentes usando uma câmera, um microfone, 3 atores pagos com coxinha e guaraná, e ainda assim fazem um trabalho melhor do que o Abel. Quando ele acorda, ele tá amarrado numa cama, preso pela Anima. O objetivo dela é fazer o Abel confessar. Ele precisa falar em voz alta o que o atormenta. Qual é o seu problema, Abel? Nos conte, fale em voz alta para que todo mundo, inclusive as pessoas lá do fundo, consigam ouvir. Abel, qual que é o seu problema? Todo mundo quer saber. Fala pra gente. O que tem de errado com você, merda? Ela coloca uma música dele pra tocar e aí começa uma longa sequência dela cantando e dançando as músicas dele enquanto ele observa, apavorado, amarrado na cama. Ela fala pra ele que as músicas dele têm temas parecidos: melancolia, abandono, relacionamento tóxico, dependência, desejo pela morte e amor. Ela também fala que ele saiu com várias garotas, tantas que ele nem sabe mais o nome dessas garotas, e todas elas foram magoadas por ele. Mas teve uma garota, a 0216, que foi diferente. Eles realmente se apaixonaram. Ele baixou a sua guarda, deixou ela entrar, acabou magoando a garota e aí ela partiu o coração dele. Não sabemos o que aconteceu entre os dois, porque, de novo, o filme não fala nada. Sem detalhes, de forma completamente abrangente e abstrata. Interpreta aí na sua casa. Ela toca outra música dele, dança e canta. Ele pede pra ser solto e ela fala... Ela pede pra ele confessar ou ela pede pra ele contar pra ela quem que é a garota, o nome da garota. E pede pra ele confessar e fica nessa ladainha durante um bom tempo. Ela dançando e cantando, ele amarrado, desesperado, e ela falando confessa. E ele falando eu não consigo, eu não vou confessar. E ela falando confessa, quem que é a garota? E ele fala eu não posso dizer. Eu acho que é a Selena Gomez. Já que é pra interpretar, já que está aberto para o público tirar as próprias conclusões, eu estou tirando as minhas conclusões, mas enfim. Eles ficam nesse lenga-lenga durante um tempo, até que o Lee aparece na porta do quarto atrás do Abel. Quem abre a porta pro Lee é a Anima, e aí tem um momento de tensão entre os dois, onde eles não discutem, eles têm um diálogo meio... O que você tá fazendo? Sei lá, nem lembro o que eles conversam. Eu sei que eles brigam, eles entram numa luta corporal e aí ela acaba matando o Lee. Ele volta no filme só pra morrer. Na reta final desse longo filme confuso, a Anima pega um galão de gasolina e joga em cima do Abel. Ou você confessa, ou eu vou tacar fogo em você. Qual que você escolhe? Tudo isso em meio a muitas e muitas e muitas lágrimas, porque, meu Deus do céu, o que eles mais fazem nesse filme é chorar. O Abel finalmente confessa, mas em forma de música. Ele começa a cantar a capela,
E a música fala sobre o pai ter abandonado ele, sobre os esforços da mãe, sobre perdão, sobre poder ir para o céu. É basicamente uma música de confissão. Fiz merda, por favor me perdoe e espero ir para o céu algum dia. Mas a música também não dá detalhes e a gente não sabe... a gente não sabe o que ele tá confessando. Porque ele só tá confessando. Mas ele não fala o quê? É a confissão sem a parte da confissão. A Anima aceita a confissão dele, ela solta ele da cama, depois eles tacam fogo na cama e a última cena é do Abel voltando para o camarim, se preparando para o show, sem o Lee e sem a Anima. E pelo que a gente percebe do filme, ele tava numa jornada no seu subconsciente, lidando com os seus demônios interiores e a sua culpa e o seu trauma e o seu medo, mas ao mesmo tempo ele não fala para o público quais são os traumas, quais são os medos e qual que é a confissão. Então a gente apenas interpreta símbolos confusos, desconexos numa história nem um pouco interessante. Fim do filme. Não é exatamente um filme ruim, mas é um filme que só foca nos símbolos e só foca na imagem bonita e na atuação, e olha esse take, e olha esse momento, e olha aí, meu Deus, mas e a história? E o roteiro? E o desenvolvimento dos personagens? Tá bom, a imagem é bonita, você chamou bons atores, uau, olha as suas músicas, que trilha sonora legal, mas e o roteiro? A parte mais importante do filme, que estrutura o filme inteiro. Cadê o roteiro pra gente gostar dessa imagem bonita? Porque a imagem bonita nem sempre conta história. Às vezes é só uma imagem bonita, sem significado nenhum. No caso do filme, tem vários significados. Significados esses que só o Abel conhece. Só o Abel sabe o que o filme dele significou. E dizem por aí que os fãs também entenderam esse filme como ninguém. Se você vai lançar um filme no cinema só pensando nos seus fãs, por que você vai lançar no cinema? Porque assim, se você lança no cinema, você quer chamar o público, certo? Você tá tentando atrair o público para o seu filme, e não só os seus fãs, porque obviamente não serão só os seus fãs que irão assistir o seu filme. Eu não sou sua fã e tô assistindo o seu filme. Então assim, quem você quer agradar? Exatamente. Se você quer agradar só os seus fãs, lança no YouTube um filme completo, não coloca no cinema. Pô, quer dizer, as pessoas são livres, ele faz o que ele quiser. Mas você entende o ponto que se for pra fazer um filme confuso, cheio de símbolos e mensagens que só você e o seu público-alvo vão conseguir entender, para evitar críticas de cinema, não é mais fácil publicar esse seu filme no YouTube da vida, no Prime Video, na Netflix, ao invés de colocá-lo no cinema para chamar a galera para assistir o seu filme confuso? Não é mais inteligente, pensando no marketing do filme? Eu não sei o quão longe ele foi nos cinemas dos Estados Unidos. Eu sei que aqui no Brasil nem chegou no cinema. De tão requintado que era esse filme. A mensagem do filme, ela é clara. O Abel está sendo atormentado pela culpa. E tem várias cenas que mostram isso. Tem uma cena em que ele tá chorando na banheira e aí tem uma figura observando ele. A cena dele sozinho no hotel, na cidade, na caverna. Ele vendo a sua versão criança sozinha, a casa pegando fogo, a solidão no camarim. Dá pra ver que ele está claramente sendo torturado pela culpa. O problema é que ele não explica nada. Então não tem como eu ficar do seu lado se eu não sei a sua história. Eu não sei por que você tá sofrendo. Eu sei que você é rico para um cacete e tá sofrendo. Desculpa, mas eu não vou sentir compaixão pelo seu sofrimento. Você tem dinheiro pra cuidar da sua saúde, você tem dinheiro pra viajar e ser feliz. E aí você quer me dizer que você sofre? Eu também sofro. A diferença é que eu sou pobre e continuo vivendo a minha vida porque eu não tenho opção. Então assim, entre o meu sofrimento e o seu, eu prefiro o meu. É um personagem que foge muito da nossa realidade. Então se ele quiser se conectar com o público de alguma forma, ele precisa se abrir de forma honesta e não pensar de forma estratégica no que falar e como falar para não arruinar a minha imagem de popstar. Talvez, se você continuar só falando com o seu ego, você vai arruinar a sua imagem de popstar. Para o público ficar do lado desse personagem e de alguma forma se enxergar nesse personagem para sentir uma compaixão por ele, para se imaginar nessa situação, a gente precisa de detalhes. Eu preciso saber o que você fez de tão errado. Eu preciso ver que você não é perfeito. Porque assim, o filme mostra que o The Weeknd não é perfeito, que ele sofre. Mas ao mesmo tempo ele continua sendo perfeito. Porque ele continua
sendo um deus, ele continua sendo um astro do pop, ele continua ganhando muita grana, ele continua vivendo muito bem, só que agora eu sei que ele sofre. Tá bom, quem é que não sofre nessa vida? Eu não acho que o objetivo do The Weeknd era fazer um filme bom, no coraçãozinho dele ele queria fazer um filme bom. No fim, ele fez um filme que massageia o ego dele, e para uma pessoa rica, isso é o suficiente. E você, o que você achou desse filme? Você gostou? Você não gostou? Eu acho que ele poderia ter feito tanta coisa melhor, que ele poderia ter mostrado tanta coisa e finalmente mostrar o seu lado humano, mas não foi esse caminho que ele seguiu. Me diga nos comentários o que você achou desse filme, o que você achou dessa história, se você gostou, se você não gostou. Se você não gostou, me diga por quê. Se você gostou, também me diga por quê. Estou curiosa. Se você gostou, eu quero muito saber por quê. Tô muito curiosa. E é isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!